Já faz muito tempo que a política vem influenciando diretamente o comportamento da economia e também dos mercados financeiros. Mas nessa última semana de fevereiro, a gente viu essa correlação entre o comportamento dos políticos e o comportamento dos investidores ficar ainda mais estreita. Teve muita notícia, o presidente Jair Bolsonaro fez muitas declarações que influenciaram diretamente o comportamento das ações da Petrobras e de outras estatais. Teve também influência sobre o comportamento do câmbio, dos juros futuros. E então foi uma semana rica aí de novidades, de ruídos, de muita instabilidade. Mas quem pode contar um pouco melhor sobre esse noticiário que concentrou as atenções dos analistas e dos investidores é a Carolina Freitas, repórter de política, que está aqui junto comigo para explicar um pouco como é que foi a dinâmica dessa semana, né, Carolina? É isso aí, Lucinda. Oi. Pois é, semana cheia. A gente tem aí Bolsonaro falando e agindo, né, por uma intervenção na Petrobras, mudando a presidência dessa estatal. Tem medida provisória nova chegando no Congresso, PEC sendo discutida. O importante é que a gente entenda o que está como pano de fundo de tudo isso. A gente está há um ano das eleições presidenciais e estamos entrando numa reta final do governo Bolsonaro. É agora que o presidente vai tentar dar um rumo para a agenda econômica. Ou seja, tudo aquilo que ele não conseguiu fazer até agora, ele vai tentar daqui para frente. Então, o que a gente vê, muitos temas, assim, conectando política e economia, que estão marcando, né, essa semana, deve continuar. E a ideia é essa, assim, de dar um rumo lá em direção a 2022, quando o Bolsonaro vai tentar a reeleição. Duas coisas importantes para a gente notar. Qual é essa nova fase do governo Bolsonaro? A gente tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, que simboliza o liberalismo, né, dentro do governo, muito enfraquecido, diferente do que era lá no início do governo. E a gente tem também o presidente Jair Bolsonaro com uma aliança bem construída com o Centrão. São dois fatores bem importantes nessa reta final de governo Bolsonaro. E, Lucy, como é que o mercado está vendo tudo isso? É interessante você dizer, porque acho que grande parte desse nervosismo, dessa instabilidade que a gente assistiu, foi justamente porque o mercado entendeu que esse debate sobre o que vai acontecer em 2022 foi antecipado, e um receio muito grande de que a questão política acabe enveredando para um campo populista, que acho que foi um pouco o que foi sinalizado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, o receio de que, de olho nas eleições, o governo acabe fazendo uma guinada na sua política econômica. Isso é que provocou tanto nervosismo. Então, o que a gente viu essa semana, o saldo, foi uma fraqueza muito grande dos ativos locais, um aumento da aversão a risco, né, como a gente fala no jargão do mercado. O Ibovespa caiu na semana mais de 5,5%, puxado em grande medida pelas ações da Petrobras, que são papéis com grande peso sobre o índice. A Petrobras ON acumula uma queda de cerca de 17% na semana, enquanto as ações preferenciais recuaram quase 18%. O presidente Jair Bolsonaro trouxe aí indicações de que pode realmente fazer ingerências na companhia, muito preocupado com a pressão de alta do preço dos combustíveis por conta do comportamento do petróleo e do câmbio no mercado internacional. E essa aversão a risco não ficou restrita à Bolsa, não foi uma questão apenas focada em Petrobras, tanto é que outras estatais e outras empresas também caíram bastante essa semana. Mas a gente viu o dólar subir bastante, o dólar chegou a subir 3,5% aí no acumulado da semana. Houve a necessidade, inclusive, do Banco Central voltar a fazer leilões de venda de dólares. Numa única sessão, o Banco Central fez 2 operações de venda de dólares com o objetivo de tentar diminuir a pressão, quer dizer, ao observar um fluxo muito forte, provavelmente de saída de investidores estrangeiros de ativos brasileiros, especialmente da Bolsa, como a gente já observou, já tem essas estatísticas dadas pela B3 de que houve uma saída de recursos estrangeiros do país. O Banco Central precisou prover liquidez fazendo esses 2 leilões. O governo até tentou dar aí alguma sinalização de que ele não vai abandonar essa agenda liberal, anunciando algumas privatizações, mas o mercado até ensaiou, tentou, fez que acreditou nesse discurso do governo, mas na verdade ninguém, quando a gente conversa aí com analistas, com especialistas, ninguém confia que realmente neste governo haverá privatização da Eletrobras, que está
uma privatização que está prometida há tanto tempo, nem dos Correios, como foi colocado. Como é que está, na sua opinião, Carolina, como é que está o ambiente político para que essa agenda de privatizações avance? Pois é, Lucinda, a percepção no ambiente político, entre os analistas e entre os políticos de carreira mesmo, né, é bem parecida com a do mercado, de descrédito de que saiam essas privatizações. Como você falou, né, o governo Bolsonaro tentou fazer uma sinalização ali de que não esqueceu a agenda liberal, então foi o próprio presidente entregar para os presidentes da Câmara e do Senado, né, uma medida provisória da Eletrobras, então tem todo um simbólico nisso, ou seja, como se a gente estivesse abraçando o governo abraçando a pauta liberal, mas isso 2 dias depois daquela confusão toda de intervenção na Petrobras, né? Essa é uma técnica Bolsonaro, assim, do morde e assopra, né? Então eu intervenho, mas eu desprestigio o ministro Paulo Guedes da Economia, que lembrando é o liberal, né? Mas aí no dia seguinte eu vou lá e eu apresento uma MP como se assim, não, peraí, não esquecemos não das privatizações. Provavelmente é muito mais aí uma demonstração política do que algo concreto que vá se avançar nas privatizações. Partidos, inclusive, que votam junto com o governo na questão econômica, como é o caso do Partido Novo, né, já disseram essa semana assim, que não tem nenhuma esperança de que saia a privatização, como mesmo com esse teatro todo da MP da Eletrobras. E a gente sabe que isso tudo significa uma coisa, né, Lucinda? Instabilidade. É verdade. O mercado sofreu bastante esses dias. E tem uma coisa que acho que é importante destacar, que um dos ativos que melhor reflete esse aumento do risco, essa preocupação toda, é o câmbio. E justamente é o dólar uma das razões pelas quais a Petrobras precisou fazer os reajustes de preço dos combustíveis. Então, o grande problema é que toda essa questão, toda essa desconfiança, esse ambiente de incerteza, de falta de confiança, tudo isso acaba agravando o que a gente chama de condições financeiras e atrapalhando ainda mais a recuperação que a gente está esperando da economia, atrapalha ainda mais a vida da Petrobras, tem consequências sobre a inflação. E esse assunto, todo esse tema, essa preocupação aí com a questão política, ela aconteceu, ou o agravamento, porque na verdade essa preocupação ela vem se arrastando já há bastante tempo, o agravamento dessa situação aconteceu numa semana em que a gente viu também um movimento bastante forte, com grande impacto sobre os ativos aqui no exterior, que é o movimento dos treasuries, que são os bônus da dívida dos Estados Unidos. O juro de 10 anos por lá subiu para cima de 1,5%. E essa disparada do juro, ela provoca um reequilíbrio, um movimento muito importante em todos os ativos de renda fixa do mundo e, como consequência, também sobre o câmbio e as bolsas. Nos Estados Unidos, o que está se discutindo, de fato, é a retomada da economia. A gente está vendo já indícios de recuperação da atividade com inflação. Então, o que o mercado teme é que, com a retomada, com a atuação do governo americano injetando liquidez com seu programa de estímulos para a economia americana, recuperação da China, que puxa para cima preço de minério de ferro, de petróleo, que a inflação volte no futuro. Então, o que o mercado de juros nos Estados Unidos está indicando é essa preocupação, e isso tem peso direto sobre a disposição do investidor em correr risco, porque se o juro dos Estados Unidos está subindo, existe uma propensão para que o fluxo que está colocado no mundo acabe saindo de ativos mais arriscados, indo na direção desses papéis. Então, o mercado aqui sofreu com força, assim, teve um impacto muito grande, os juros de longo prazo subiram, e parte da queda da Bolsa a gente pode atribuir também a esse movimento. E a questão é que, no movimento em que você começa a ver uma reacomodação do fluxo global, os países com mais vulnerabilidade, os países que não estão com a sua lição de casa feita, como é o caso do Brasil, acabam sofrendo mais. Então, aqui o que os analistas estão temendo é que justamente essa demora na definição de algumas pautas fiscais, especialmente a fiscal, a que tem a ver aí com temas de curto prazo, essa demora ela acaba afetando a capacidade do Brasil de voltar a atrair fluxo estrangeiro, que é tão importante para tantas coisas, para projetos de investimento e para a própria sustentação aí do mercado financeiro. A gente viu nessa semana
por exemplo, essa forte disparada do câmbio, pressionar em especial as apostas do mercado para o rumo da taxa de juros no Brasil. Quer dizer, havia aí uma discussão se o Banco Central não deveria esperar um pouco mais para começar o ciclo de aperto monetário por causa desse cenário, desse quadro de atividade tão fraca, mas com o câmbio disparando, as projeções de inflação subindo, acompanhando aí esse movimento global de inflação para cima, boa parte do mercado já está acreditando que o Banco Central vai ter que começar a subir a taxa Selic, que está em 2% ao ano agora, na reunião de março, que acontece daqui 15 dias. E essa elevação da taxa Selic, ela é uma questão para uma economia que está tão fragilizada, que está com tanta dificuldade de retomar, com a pandemia ameaçando tanto, com medidas de restrição que os governos regionais estão sendo obrigados a tomar para controlar aí o avanço da doença. Então, realmente, esse quadro todo, a gente vê muitas questões, muitos problemas em diferentes frentes, o risco de uma espiral negativa aí se desenhando. Então, Carol, um assunto que está super no foco do mercado é a questão da PEC emergencial, por meio do qual o governo poderá, por meio da qual, né, o governo poderá dar continuidade aí ao auxílio emergencial. Como é que está essa agenda? Como é que está essa questão, Carol? Sim, Lucinda. Pois é, a gente está completando agora aqui no Brasil um ano de pandemia, né? 250 mil mortes e, infelizmente, vivendo de novo um momento de muitos casos, muitos óbitos por Covid por dia, necessidade de novas restrições, né, à circulação das pessoas, e isso tem um custo aí muito alto, tanto para a economia quanto para o país, em vidas, né, das pessoas que se perdem. E a gente tem, no meio dessa confusão toda, uma população pobre, desempregada e, né, enfim, informal também, sem auxílio nenhum do governo, né? A gente teve o auxílio emergencial no ano passado, durante alguns meses, e ele não foi renovado para esse ano. A PEC emergencial trata justamente da possibilidade do governo voltar a conceder esse auxílio. Então, você vê, é uma situação de emergência sanitária e também de crise, né, na economia real, do dia a dia das pessoas, mas a gente tem a PEC emergencial, que é quem daria alguma resposta para isso, né, ali tramitando, mas com dificuldades no Congresso. Essa semana a gente viu movimentações, sim, da PEC emergencial, havia uma expectativa de que ela fosse aprovada. Surgiram aí ideias de você limitar ou acabar com a reserva de dinheiro para saúde e educação, para poder liberar recursos para um auxílio emergencial. Essa ideia acabou caindo por terra. Na verdade, o que a gente está vendo ao longo da tramitação dessa PEC emergencial é que todas aquelas medidas de ajuste econômico, ou seja, a gente precisa pagar o auxílio emergencial para as pessoas, mas a gente também não pode soltar totalmente a parte fiscal, porque a gente também tem um problema fiscal sério no Brasil, né? Então, todas essas medidas de controle fiscal, elas estão sendo limadas da PEC emergencial. Foi isso que a gente viu ao longo da tramitação dessa semana, o que inclusive atrasou a tramitação, que ficou agora para a semana que vem. A gente está tendo notícias aí de que essa PEC vai ser fatiada. Na prática, fatiar, como a gente já viu lá atrás com outras reformas, né, passa primeiro que é dos interesses dos deputados, o resto a gente vê depois, e geralmente o depois não vem nunca, né? Provavelmente essa PEC emergencial vai acabar prevendo os recursos para o auxílio emergencial, criando o auxílio emergencial, e o ajuste fiscal não sabemos para quando fica. Carol. Então, nos próximos dias, aí nesse começo do mês de março, acho que serão esses temas que vão concentrar mesmo as atenções no mercado financeiro, né? A discussão aí sobre PEC emergencial, essa questão da privatização, se é que a gente vai ver algum avanço, acho que isso que vai concentrar, e também aí como eu já mencionei, essa questão aí do Banco Central. Como é que o Banco Central vai se colocar diante de todas essas questões, se de fato o fiscal e o comportamento do câmbio vão obrigar realmente o Banco Central a iniciar o aperto monetário que o mercado está prevendo. E, aliás, para concluir aqui o vídeo, queria lembrar que algumas instituições já estão revisando para cima a sua projeção de taxa Selic para o fim do ano. Foi o caso do Itaú, que agora, em vez de 3,5% de juro no fim do ano, já está enxergando uma taxa de 5% no encerramento de 2021, em grande medida por causa da resposta do câmbio à questão fiscal. Então, a gente encerra por aqui o nosso vídeo. Continue acompanhando a gente no site, nas redes sociais do Valor Econômico.
Até logo. Tchau, tchau.